Bom, hoje vamos começar a estudar a letra da lei. Hoje é dia 29 de 3 de 2023. O Código de Processo Civil está atualizado até hoje e a gente vai fazer a leitura dele, porque uma das coisas que cai muito na prova é exatamente isso, a letra da lei. Vamos lá então. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. É permitida a arbitragem na forma da lei. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesas, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previsto no artigo 311, incisos 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica da conclusão para proferir sentença ou acordo. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Estão excluídos da regra do caput 1. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. 5. O julgamento de embargos de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exige a urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.
Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Ocupará o primeiro lugar da lista previsto no parágrafo 1º ou, conforme o caso no parágrafo 3º, o processo que 1. Tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.